Olá, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Sérgio, eu sou psicólogo especialista em psicologia analítica junguiana e especialista no estudo da espiritualidade na prática clínica. Eu estou aqui hoje para apresentar um programa que estará sendo construído, que estará sendo desenvolvido a partir da solicitação de algumas pessoas, de maneira que o processo do atendimento clínico pudesse ganhar aí uma dimensão reflexiva a partir de encontros mensais, onde pessoas que estão interessadas na intenção de se conhecer, de compreender um pouco melhor a sua dinâmica de existir no mundo, as suas histórias, os seus conflitos, e que buscam verdadeiramente uma proposta de crescimento, um crescimento de dentro para fora, um processo de fortalecimento da sua identidade, da sua condição de ser, da sua condição de existir. Como Carl Gustav Jung nos referenda a busca de um entendimento de si mesmo a partir de uma totalidade. Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões para termos um ponto de partida e entendermos o quanto é necessário e importante construirmos espaços onde não apenas numa dimensão teórica, mas a partir de uma experiência prática, vivencial, possamos ofertar ao ser humano possibilidades desse ser humano se perceber, se sentir e buscar um entendimento de si mesmo. Eu me recordo, e aqui nós vamos ter essa questão como um ponto de partida. A doutora Marlene Nobre, na sua obra Máscaras da Obsessão, ela nos relata ali uma passagem, uma reflexão de René Spitz, que vai nos mostrar que a criança no seu estado, em estado de abandono, ela tem inúmeros comprometimentos. Portanto, uma criança que vai, vamos assim dizer, a óbito, porque esta criança ela vai desencadeando vários processos de adoecimento. Então não basta que uma criança receba, como é ali apresentado, a mamadeira, a papinha, o alimento. Esta criança precisa da relação de acolhimento, da relação do afeto, para que possa se desenvolver. Daí a grande importância de entendermos que dentro desta dinâmica relacional, a necessidade desta criança, deste bebê, quando está no seu processo de desenvolvimento, ao ser colocado em contato com o peito da mãe para se alimentar, para se nutrir, não é apenas uma dimensão de nutrição num contexto de estar se alimentando para crescer e se desenvolver dentro de um aspecto físico, biológico. Nós estamos falando também de uma outra forma de se nutrir pelo afeto, de sentir ali tocado, agasalhado, protegido pela dimensão materna. Então nós estamos falando de uma construção da importância do afeto. E não apenas a relação materna, a relação paterna também é fundamental quando nós falamos de desenvolvimento a partir das relações de afeto. Portanto, as relações, como já citei em outros campos, a dimensão da relação autêntica.
nós podemos avançar pensando o quanto essas questões são importantes e são pertinentes para a realidade que estamos vivenciando. Se nós voltarmos para o período Brasil colônia, nós vamos nos deparar com a figura do padre Antônio. E aqui eu não quero discutir se Antônio defendia ou não o sistema escravocrata no período do Brasil colonial, porque essa não é a questão que quero colocar em pauta em nossas reflexões. O que eu gostaria de trazer a partir da imagem do padre Antônio é uma de suas falas, quando ele diz que o sujeito cana-de-açúcar é vilipendiado, torturado, massacrado pelo objeto escravo. E o que ele está nos trazendo é que aqui temos uma inversão de valores, é um processo de coisificação da criatura humana. Da mesma maneira que uma criança que é abandonada pelo afeto, ela se coisifica, tá? Quando nas relações humanas também nós coisificamos essas relações, nós temos os processos de adoecimento. E aí o que nós vamos estar vendo? Que houve uma inversão de valores, transformou-se esse produto cana-de-açúcar em sujeito, e este ser humano que foi levado à condição de escravo transformou-se num objeto. E aí temos uma inversão de valores que é extremamente prejudicial quando nós falamos de relações humanas. E o que nós estamos percebendo hoje é que quando nós trazemos para o nosso cotidiano, nós estamos vendo um crescente de processos que envolve as dimensões dos estados depressivos, dos estados de angústia, de ansiedade e muitas outras expressões psicopatológicas, as quais vamos ter que ter todo um cuidado. Nós precisamos sair dessa leitura diagnóstica centrada em manuais, em que descreve sintomas sem entender o sentido humano daquela criatura. Nós precisamos retomar a necessidade da escuta da história desta criatura. E aí nós vamos nos aproximar de muitas das vezes que esse estado de adoecimento deste ser humano é um sintoma, muitas das vezes, dessa dimensão de abandono, em que essa criatura vai se coisificando. Nós estamos vendo relações de trabalho dentro do espaço corporativo, pessoas que se dizem estar num estado de burnout. O que nós vamos entender por isso? Tá? É esse estresse, muitas das vezes, que produz um desgaste físico e mental, ou que a relação com esse trabalho coisifica essa criatura humana, que leva então a estados de adoecimento. O processo de coisificar o ser humano, nós vamos ver que leva a esses estados de adoecimento. Vamos aqui também olhar para o Bauman, que vai nos trazer, vai nos referenciar a essa dimensão da criatura humana em que estabelece relações inautênticas, relações líquidas, superficiais, que não permite uma proximidade, que não se constrói o espaço do entre,
entre o eu e o outro, o que existe, que é o corpo relacional. É a terceira dimensão da relação. A primeira dimensão, o eu, a segunda dimensão, o outro, e a terceira dimensão está nesse espaço relacional, nesse corpo relacional, que se constrói, se forma a partir da proximidade, que se constrói por afeto, por experiências, por emoções que são ali construídas, lapidadas, buriladas, que vai permitindo transformar estas pessoas. Relações líquidas não permite a construção desta dinâmica relacional, o que também leva a relações adoecidas, relações inautênticas. Nós vamos estar refletindo, nós vamos estar conversando em muitos campos frente à proposta de pensar o cuidado da dimensão de existir do humano. Então, estendemos o nosso convite, sejam bem-vindos, que possam estar participando, tragam as suas questões e vamos juntos estar buscando aprender e construir essas relações autênticas que permitem o nosso crescimento e a nossa edificação.